Amém. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém. Vocês estão bem? Sim. Eita glória. Deus é bom todo o tempo. Hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia que a gente comemora o Dia das Mães. Então que o Senhor abençoe a sua vida poderosamente. Você, mãe, que faz um trabalho muito honroso e é muito amada. Que Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com você que o Senhor tem colocado no meu coração. Já tem dias que eu venho estudando essa palavra. E quando essa semana eu escutei uma pregadora no Gideões falando assim: eu passei 13 anos estudando esta palavra. Eu disse: meu Deus do céu, quem sou eu há 4 meses? Jesus, tenha misericórdia. A pessoa passou 13 anos e eu disse: eu preocupada porque faz 4 meses que eu estou estudando ela. Mas Deus é bom. E estou aqui, espero que o Senhor venha me usar poderosamente. Aqui, Senhor. Para que a vontade dEle aconteça nesse lugar. Eu quero dizer que eu estou muito nervosa, muito. Hoje é assim um dos dias mais difíceis que eu estou aqui em cima. É nesse dia de hoje. Mas o Senhor está em todos os momentos e eu creio que Ele está nesse lugar. A presença dEle é notável e eu creio que Ele vai fazer grandes coisas na sua vida hoje, através da sua vida. Eu creio, eu declaro no poder e na autoridade do nome do Senhor Jesus, que essa palavra ela será rema no seu coração. E quando você sair daqui, você vai sair diferente, para você Deus alcançar outras vidas através da sua vida. Para que história de mulheres, história de mães seja mudada através da sua vida. Para que o sobrenatural de Deus aconteça na vida de pessoas, na vida de família. E você seja o canal que Deus vai usar para que essas bênçãos cheguem até a outras famílias. Amém? Eu gostaria de compartilhar, está lá no livro de Esther, começar do versículo, no capítulo 2. Eu acho que a maioria dessas pessoas conhece, vocês conhecem a história de Esther. O tema dessa mensagem é: não deixe que a sua dor defina a sua história. Começando no capítulo 2, a partir do versículo 5, diz assim: havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simeu, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jaconias, rei de Judá, ao qual transportava Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara Radassa, que era Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bem de aparência e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomou por filha. Sucedeu, pois, que, divulgando o mandato do rei e a sua lei, ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mãe de Hegai, também levaram a Esther à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. E a moça apareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele, pelo que se apresentou e dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também em lhe dar 7 moças e de respeito da casa do rei, e fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Você já percebe que eu gostaria que você deixasse a Bíblia aberta, porque a gente vai passear toda essa história de Esther. Você prestou atenção que quando Esther é raptada, é pega ali para levar para a casa do rei. Quando ela sai dali, Deus já derrama uma graça sobre a vida daquela mulher, que quando ela chega, ela já é colocada no melhor lugar da casa. Ela já é colocada no melhor lugar.
o eunuco já dá 7 moças para cuidar dela. Ela já tem os enfeites delas, ela tem já tem os alimentos, porque passava por um processo de 12 meses, né, para purificação, e elas eram tratada bem daquela forma, para quando fosse se apresentar ao rei, ela tivesse com uma boa aparência, ela fosse bem vista. Mas quando Esther chega na casa, ela já vai direto para uma casa melhor. Ela já tem aquelas servas para ajudar ela. Olha como a graça do Senhor é sobre a vida de Esther. E às vezes a gente está numa situação tão difícil. Esther estava numa situação muito terrível, irmão, que muitas vezes é a minha, é a sua que a gente está passando. Esther estava sem a mãe, estava sem o pai. Ela poderia se lamentar, mas o que está acontecendo? Eu não tenho mais pai nem mãe, já me vieram jogar desse lugar. Mas a graça do Senhor alcançou Esther naquele lugar. Esther vai e Deus começa a trabalhar. É o início de um grande mover de Deus sobre aquela nação, sobre a nação dos judeus. É um grande mover através da vida de Esther. E Esther, naquele momento ali, ela não entendia nada, mas ela não pegou a dor dela para se vitimizar, para dizer assim: porque você não sabe o que foi que aconteceu comigo. Meu tio não me livrou, deixaram que esse povo me levasse. Mas quando aquele pessoal chegava, o povo do rei chegava para levar, ele levava. Não tinha aquela questão de você querer, ou se alguém liberar, ou se alguém deixar. Era a ordem, ele levava e pronto, né? O que parece caos é o cenário para a providência. Na vida de Esther estava um caos. O que parece perca é terreno fértil para um novo propósito. Esther teve percas dolorosas. Ninguém sabe há quanto tempo fazia que os pais dela tinham morrido, tinham falecido. Mas talvez ela estivesse vivendo até o luto ainda da perca. Ela estava num grande caos ali. Mas Deus tinha um propósito de usar Esther naquele lugar. Lá no versículo 2,16: quando o rei te chamar, vá com alegria, pois terá uma coroa te esperando e haverá uma grande festa. Lá no versículo 22, no 2,16, diz assim: assim foi levada Esther ao rei Assuero, a casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na cabeça, e fez rainha em lugar de Vasti. Você já imaginou você sair para ser concubina do rei? Você sai daquele lugar e você volta com a coroa na cabeça. Deus honra aquela mulher. Vasti tinha tirado, ele tinha tirado a coroa de Vasti, porque pediu para Vasti, deu uma festa e pediu para a rainha Vasti vir se arrumar e mostrar, que ele queria mostrar aquele povo ali o quanto a rainha era linda, era formosa. Mas Vasti disse: eu não vou. Desobedeceu. A desobediência de Vasti teve um grande custo, uma grande perca. Ela perdeu a coroa. E fizesse juntar ali, fizeram aquela votação. O que a gente vai fazer? Que ela perca o reinado dela, que ela perca a coroa dela. Mas Esther já sai de lá honrada, com a coroa. O rei faz uma festa. O rei tira um dia, tem assim, esse dia é comemoração, porque Esther foi coroada rainha. Imagina aí, ter um dia em comemoração à sua vida, porque você fizeram um grande feito na sua vida, diga aí. E ela sai lá dessa forma. E às vezes a gente não consegue entender os propósitos do Senhor. Até então ela não entendia por que ela estava naquele lugar, porque ela que tinha sido chamada para aquele lugar. Mas no decorrer do tempo o Senhor vai alinhando, vai ajustando, e o propósito vai se cumprindo na vida dela, na vida do povo dela. No capítulo 3 é onde começa o plano maligno.
Esther sai dali, coroada, que maravilha, agora vai estar tudo bem. Eu vou para a casa real, né? Eu sou a rainha. Mas daí que o inimigo se levanta e começa a arquitetar um plano. O plano vem para que os judeus sejam destruídos. É lançado um decreto na vida daquele judeu para que todos eles sejam aniquilados, sejam destruídos e os seus bens sejam saqueados. E todas as vezes que Deus prepara um instrumento, o inferno prepara uma resistência. Deus já tinha preparado o instrumento que era a Esther. Mas o inferno, ele se levanta. Não é diferente na minha vida, na sua vida. Às vezes a gente olha assim e diz assim: parece que o inimigo esqueceu de todo mundo, só está se lembrando de mim. Não, é porque Deus está fazendo algo na sua vida. E o inimigo sabe, ele se levanta, que é para você entristecer, para que você venha retroceder. Mas não retroceda, prossiga, porque a vitória chegará na sua vida, chegará na sua casa. Você hoje pode olhar e dizer assim: está demorando, aquilo que o Senhor me prometeu está demorando. Não está, vai acontecer no tempo certo, porque o Senhor, ele nem adianta, ele não se atrasa, tudo acontece no tempo certo. Só permaneça, não desista. Não sei qual é a causa que você tem colocado diante do Senhor hoje, ou há muito tempo, não sei. Mas só continue perseverando, continue orando, continue clamando o Senhor, porque o Senhor vai lhe dar a vitória. A história de Esther não é diferente nem da minha, nem da sua. Hoje a gente está comemorando o Dia das Mães. Você olha assim, como é que você está falando de uma mulher em comemoração do Dia das Mães, que a mulher nem mãe foi. Mas você vai entender, até eu terminar essa mensagem, você vai entender porque que essa história é tão especial para esse dia de hoje. Amém? Lá no versículo 13 diz assim: decretos são lançados para nos deixar desesperados e nos causar pavor. Às vezes a gente recebe uma palavra, a gente recebe uma notícia, às vezes a gente vai no hospital, recebe um exame, o médico já dá uma sentença, aquilo nos causa pavor, nos tira o sono. Às vezes não é nem com a gente, mas é com alguém que a gente conhece, com alguém que a gente ama, próximo da gente. Mas lá vamos lá ver o 3:13, que diz assim: e as cartas se enviaram pela mão dos correios a todas as províncias do rei, que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, criança e mulheres, e nem o mesmo dia, o 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem seus despojos. Quando o inimigo se levanta, Amã tem uma inveja danada de Mardoqueu, e ele chega diante do rei e diz assim: tem um povo aí que não está indo contra os decretos, contra as coisas do rei. O rei poderia fazer um decreto para aniquilar esse povo, né? E aí dá essa ordem toda e ainda oferece os talentos de prata para quem matasse esse povo, quem aniquilasse esse povo seria recompensado, além das coisas do judeu que eles iam trazer, né? E aí ele vai dar essa sentença. Aí Mardoqueu sabe desse decreto, e aí ele começa: e agora, como é que eu vou fazer? Mardoqueu, ele não era da casa do rei, ele vivia na porta do palácio do rei, era só na porta. Como você tem reagido diante das adversidades? Como as coisas têm acontecido do jeito que você não planejou, do jeito que você sonhou, do jeito que você quis?
O que você tem feito? Lá no versículo, lá no capítulo 4, fala da tristeza do judeu. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Essa ação de Mardoqueu, ela representa profundo arrependimento, luta extrema, humilhação ou angústia diante de uma calamidade. Então, quando Mardoqueu sabe que aquele povo, o plano que tinha sido arquitetado pelo aquele homem má, era para aniquilar toda a sua raça, todos os judeus, ele se desespera. E aí ele vai, continua na porta do palácio, vestido dessa forma, porque naquela época, quando se vestia dessa forma, todo mundo já sabia que era algo triste, né? Algo horrível que tinha acontecido, né? Lá no versículo 4, no capítulo 4, versículo 4... Sim, muitas das vezes olhamos para o outro com indiferença e não queremos saber a verdadeira causa. Você olha para o seu irmão, para uma pessoa, um vizinho, e diz assim: por que ele está passando por isso? E às vezes a gente quer lá ir resolver, tipo assim, tapar aquela vergonha, tirar daquilo aquela pessoa, mas muitas vezes a gente não se preocupa em saber por que você está passando por isso. O que foi que aconteceu com você, que você está nessa situação? Quando Mardoqueu sabe disso, ele manda avisar. Quando Esther sabe que Mardoqueu está nessa situação, na porta do palácio, então ainda ela vai no versículo 4, no capítulo 4, versículo 4, diz assim: então vieram as moças de Esther e os eunucos, e fizeram-lhe saber com que a rainha muito se doeu, e mandou veste para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício. Porém, ele não aceitou. Então, o tio de Esther está nessa situação. Ela sabe quando a pessoa está numa situação dessa. Até então, Esther não tinha, como a gente fala, acordado para a vida. Por que ela estava naquele lugar? E quando Mardoqueu sabe, e aí ela vai lá e manda... Não, ela mandou roupas para você se vestir, você tirar os panos de saco, e você não fazer isso. A rainha não gostou dessa situação. Você é o tio dela. Na verdade, ninguém nem sabia que eles eram tio, porque Mardoqueu tinha pedido a ela para não falar que ela era do povo do judeu, né? Que era sobrinha, então ela não sabia. E aí ela disse: não, você tem que tirar essas vestes. Mandou umas vestes e ele não aceitou. Ele disse: não, você volte para ela e conta o que foi que aconteceu. A gente foi dado, a gente foi vendido, a gente vai ser aniquilado, o judeu vai desaparecer, e você tem que fazer alguma coisa. Vá lá e resolva alguma coisa. É preciso doer em nós para nos posicionar. Muitas vezes a dor do outro precisa doer em nós. Enquanto isso não acontecer, muitas vezes a gente não vai se posicionar, seja na nossa casa, seja em situações, seja no nosso trabalho, seja onde for. Muitas vezes a gente precisa se posicionar. Se Esther não tivesse se posicionado, então Mardoqueu manda um recado para Esther. Então assim, lá no versículo 4, 14, diz assim: porque Mardoqueu manda dizer para Esther, né? Porque de todos calarem neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para o judeu. Mas se tu e tua casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Mardoqueu diz um recado simples a ela: você está pensando que é porque você está aí no palácio você vai sobreviver? Ei, bichinha, vai não. Vai de jeito nenhum, porque você é o nosso povo e você tem que nos ajudar. E aí a rainha só chegava ao rei se ela fosse chamada. Se ela não fosse chamada, ela não poderia entrar.
na sala do rei, né? E aí ela diz assim: e agora? Já faz 30 dias que eu não sou chamada. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Mas assim como Esther, seja eu, seja você, não podemos nos calar, porque o propósito não é sobre conforto, e sim sobre chamado para que uma nação inteira seja salva. Esther estava no palácio confortável, ninguém incomodava, tinha tudo nas mãos, mas lá fora tinha um povo que chorava, um povo oprimido, que sofria, angustiado com o que ia acontecer. E ela se posicionou. Quando ela recebe esse recado, ela se posiciona. Lá no versículo 4, capítulo 16, quando chega essa notícia para ela, então o que ela vai? Ela se levanta. Ela diz: ei, é isso, é o meu povo, eu vou me levantar, eu vou tomar um posicionamento, e agora eu vou fazer. Assim tem que ser comigo e com você. Quando a gente recebe uma notícia, sabe, quando a nossa situação não está boa, as adversidades querem nos afogar, o que a gente tem que fazer? Eu vou me levantar. Ei, eu vou mudar essa história. O que eu posso fazer? Eu não tenho arma física para lutar, mas eu vou fazer. O que eu posso fazer? Vamos lá. Lá no versículo 16 diz assim: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite, nem de dia, nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto lhe ordenou. Vê como a história de Esther, como sensibilizou ela, quando ela soube da dor do povo dela, a história mudou. Ela se levantou e ela disse assim: ei, vamos lá, vamos orar, vamos jejuar, porque quando eu sei que quando a gente terminar isso, eu vou entrar na sala do rei e vai acontecer milagre. Ei, clame ao Senhor, faça o jejum que for preciso, o tempo que for preciso, mas clame ao Senhor, porque no tempo certo, o Senhor, você vai entrar na sala do rei e o rei vai dizer: o que queres? Qual é o teu pedido? Qual é a tua petição? E você vai ter respaldo no céu para pedir ao rei e ele conceder o que você tem pedido. Não se acomode, não se acovarde diante das adversidades que o inimigo tem colocado diante de você. Tem coisas que acontecem que a gente olha e diz assim: Jesus, só a graça do Senhor na nossa vida. Mas glória a Deus pela graça do Senhor que foi derramada sobre você e sobre mim. Amém? As coisas só irá mudar quando eu e você se posicionar. Lá no capítulo... Não, isso aqui já li, né? Foi. Já 16, 17. Lá no capítulo 5, é quando Esther entra para falar com o rei. Eu fico imaginando assim, Esther, 3 dias de jejum e oração. Aquela nação inteira, a nação inteira dos judeus, diga aí, todo no mesmo propósito, no mesmo clamor. Eu fico imaginando o quanto aquela mulher entrou naquela sala cheia de Deus. Eu fico imaginando o tamanho do poder de Deus na vida daquela mulher. Porque não foi só ela que estava orando, era uma nação inteira orando, para que quando ela entrasse ali, ela fosse agraciada. E se a graça, se o rei não olhasse para ela e não encontrasse benevolência, por mais que ela fosse rainha, a lei era essa, ela seria morta. Ela não sobrevivia porque ela entrou na sala do rei sem ser chamada. Mas eu fico imaginando assim, meu Deus, o tamanho, sabe, da graça ali de Deus sobre a vida daquela mulher, que quando o rei, na hora que vê ela, ele não questiona, ele aponta o cetro para ela e já faz a pergunta. E diz assim: ei, até a metade do meu reino, se você quiser, eu vou lhe dar.
ela não queria metade do rei, ela queria muito além disso. Ela queria as coisas do rei de cima, não era do rei terreno, eram as coisas lá de cima. Ela entendeu isso, que era só Deus que podia fazer. Ela ia, o rei Assuero era só uma ponte, ia ser usado para que isso fosse resolvido. Mas sabia que essa sentença, o Senhor tinha que entrar para poder essa sentença ser quebrada, porque o decreto do rei não podia ser anulado, ele não podia acabar, já tinha dado a sentença, já tinha sido um decreto assinado pelo anel do rei, e não podia fazer mais nada, porque o decreto não podia ser mais anulado, porque tinha sido do rei. E eu fico imaginando o tamanho da graça de Deus sobre a vida de Esther naquele lugar. E muitas vezes a gente quer ir contra o inimigo, sabe? Se deve ter uma luta contra a nossa vida, a gente quer ir com as mãos vazias, sabe? Achar que é subestimar o poder do inimigo. Não, Deus é poderoso, Ele tem poder, mas o inimigo tem poder também. A gente não pode subestimar. Clame, vá direto ao Senhor, sabendo que é Ele que vai resolver a sua causa. O Senhor pode usar pessoas, mas o poder vem só dEle. Se você não tiver esse entendimento, você vai ficar, sabe, sempre com as mãos vazias. Você vai chegar diante do Senhor, você vai ter que ter algo para oferecer ao Senhor. E o que é que você tem hoje para oferecer ao Senhor diante da adversidade que tem se levantado contra a sua vida? Eu tenho só choro, eu tenho só desespero. Eu já passei por situações na minha vida que eu disse assim: Senhor, hoje não sai nada. Hoje eu não tenho nada para lhe oferecer, a não ser o meu desespero. É só o que eu tenho para lhe oferecer hoje. E ali, muitas vezes naquela pia, eu lavando a minha louça e me derramando no Senhor, e o Senhor me enchendo, uma graça dEle, me renovando, sabe? E ali a gente vai entendendo que é só Jesus. Mas a gente tem que estar não pode estar com as mãos vazias. Lá, quando estamos em guerra, não podemos agir no impulso. Peça estratégia e sabedoria. Lá no versículo 5, o 3 e o 4 diz assim: então o rei lhe disse: que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. E disse Esther: se bem perecer eu ao rei, venha ao rei e Amã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. Você vê como Deus deu estratégia a Esther. Esther chega diante do rei, ela não vai contar o problema. Amã está lá, ao lado do rei, que foi quem arquitetou todo o plano maligno para aniquilar os judeus. Mas ela chega lá e ela não vai contar nada. O que ela faz? Ela faz um banquete. Ela faz um banquete. Meu Deus do céu, é preciso ser uma pessoa muito cheia de Deus para fazer isso. Saber que aquela pessoa ali armou contra o seu povo, contra a sua vida, e você convidar para um banquete. E ela convida só o rei e Amã para o banquete naquela noite. E Amã vai todo satisfeito, todo feliz da vida, todo honroso, né? Porque a rainha convidou só ele. Ele chega em casa na maior alegria do mundo, porque a rainha só convidou ele, não convidou mais ninguém. Mas sabia ele que era o início da derrota do inimigo na vida daquele povo. Ele nem imaginava. Olha como é bacana isso. Ela teve estratégia, ela teve sabedoria para lidar com essa situação. Amada, a gente tem que ter estratégia. Você está passando por dificuldade na sua família, na sua casa, com pessoas do seu lado, tem estratégia. Às vezes é uma conversinha só, que vem sem a menor intenção. Para nós é sem a menor intenção. Mas aquela conversinha vem carregada de coisas malignas, para nos destruir, para nos desestruturar. E a gente ali, sabe, enfrentar uma luta danada simplesmente só porque aconteceu aquilo dali.
Mas ela não fez isso. Ela teve estratégia e sabedoria. A denúncia no tempo certo. A denúncia no tempo diante do rei te dará a vitória. A denúncia certa diante do rei lhe dará vitória. Ela poderia ter feito a denúncia, ter falado ao rei naquela hora, mas ela disse: não, eu vou aguardar o tempo certo. Lá no versículo 7, no capítulo 7 do 1, que diz assim: quando Esther chega no jantar, e aí o plano do inimigo começa a desmoronar, quando ele é denunciado diante do rei. Ei, você tem denúncia para fazer diante do rei? Você tem denúncia? Você tem passado causa e tem chegado? Às vezes eu chego diante do Senhor e digo: Senhor, vem cá, eu estou passando por isso, está acontecendo isso, eu não fiz, não aconteceu, eu não falei, mas eu quero denunciar essa causa diante do Senhor. Você tem feito denúncia diante do rei? Você tem chegado com suas petições, você tem chegado com o seu clamor diante do rei e disse: Senhor, eu preciso denunciar essa causa, eu preciso denunciar essa pessoa aqui, porque foi o inimigo que usou ela. Você tem chegado diante do rei dessa forma? Às vezes a gente precisa, irmã, chegar diante do Senhor e dizer: eu preciso denunciar. E foi o que Esther fez. No versículo 7 diz assim: vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther no segundo dia do banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se dará. Você viu que o rei só estava preocupado na metade do reino dele. Achando que era coisa mais simples assim. Não, se você quiser, até a metade. Mas ela não queria a metade, ela queria uma vitória por completo. Ela: estou aqui porque eu quero por completo a vitória diante do Senhor. E aí Esther vai, então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como a minha petição, e o meu povo como requerimento. Olha o plano em prática. Olha o que ela queria, que ela podia ter feito lá atrás, ela foi feita agora, porque existe um tempo certo. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançar a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendesse, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse a rainha Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer o mal? Eu fico imaginando na hora a cara do Amã quando escuta isso. Diga aí. Uma pessoa que estava comemorando porque estava sendo convidado só ele, e quando é no outro dia que ele se alegra, e quando ele chega em casa que ele fala, que ele fica se exaltando que foi convidado, ele não se conforma porque tem uma raiva tremenda de Mardoqueu. E aí ele diz assim: tudo isso eu tenho. Começou a falar o que tinha, a riqueza, o que conquistou, tudo isso eu tenho, mas não é conformado porque Mardoqueu passa e Mardoqueu não se inclina a ele. E quando ele chega no segundo dia em casa, no primeiro dia, ele conta isso. Aí o pessoal diz: o que eles vão fazer? Aí armaram diretamente, já tinha uma sentença de morte contra Mardoqueu, mas ele queria se apressar. Antes que isso acontecesse, o dia chegasse, que já tinha um dia marcado, ele quis se apressar. Então o que a gente vai fazer? Faça uma forca. Vão fazer uma forca para enforcar Mardoqueu, porque Mardoqueu está atrapalhando, está me irritando e eu não estou gostando desse cara. E aí eu fico imaginando quando Esther denuncia a Amã naquele momento, o que ele imagina. Como que fica aquele cara, o desespero daquele cara, sabendo que ali é o fim dele. Diga aí. Por isso que eu disse: você precisa denunciar.
Denuncie ao rei aquilo que está acontecendo com você, o que está acontecendo com a sua casa, o que fizeram com a sua casa, com a sua família. Denuncie o rei. O clamor de Esther, o seu clamor, sua perseverança, a sua fé te dará a vitória. Esther clamou, Esther jejuou. Ela fez tudo certinho, no tempo certo. E aquele povo, clamando por aquele povo, porque ela estava crendo que algo ia acontecer. Ela botou a vida dela em risco para salvar aquela nação. E ela disse: se eu perecer, eu vou perecer, mas eu quero, o meu pedido é esse. E quantas vezes a gente vê situações de pessoas que sofrem, de mães que sofrem, pais, familiares, vizinhos, que sofrem com situações, e muitas vezes a gente passa e aquilo não dói em nós. Muitas vezes a gente nem ora, a gente nem olha para a dor do outro. Quantas vezes acontece isso? Quantas vezes o nosso vizinho está necessitando de uma oração, de uma intervenção do céu, e você é a ponte que vai ligar a casa desse irmão, do seu vizinho, a casa de Deus. Se você não entender isso, que você está naquele lugar é com um propósito, porque Deus não vai colocar você em lugares à toa. Ele, toda vez que Ele levar você para um lugar, seja para você morar, seja para você ir passear, seja um simples café com alguém, nunca será um simples ato. Sempre será um manifestar grandioso do Senhor naquela hora, naquela casa, naquela família. Você já saiu da sua casa e diz assim: eu estou com tanta vontade de ir ali. Você vai e diz assim: eu vim aqui só tomar um café, eu vim só falar com você. E quando você sai dali, você saiu de um culto, e aí você entende que não era simplesmente um café, simplesmente uma coisa. Eu lembro que o ano passado a gente foi convidada para um chá de fralda, e a pessoa já convidou em cima da hora, e eu em cima, a gente foi uma luta perrenha, assim, quase a gente não chega. A mulher mandou a localização, só que ela estava quase próxima a outra rua, a localização deu de outro canto, não deu desse lugar. Meu Deus do céu, e a gente chegou ali, e era só família, a gente se reuniu. Quando eu saí dela, eu disse: meu Deus, não era simplesmente um chá de fralda. Foi uma tarde de oração, uma tarde de louvor, de adoração ao Senhor, de oração. Foi um culto. E você diz assim: meu Deus, Deus une propósitos. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Pessoas ali que estavam precisando ouvir a palavra do Senhor, pessoas que estavam ali precisando de uma oração, sabe? Pessoas que estavam ali desesperadas, e o Senhor falou com aquelas pessoas. Deus fez algo na vida daquelas pessoas. Tinha uma mulher lá que eu não conheço, nunca tinha visto ela. A mulher engravidou, não tinha meu nome, pediu para a amiga mandar o convite, porque ela disse assim: eu quero ela aqui no meu chá de fralda. Eu não conheço ela, eu vi ela só naquela vez, mas eu quero que você mande para ela, porque eu quero. Menina, eu me senti tão honrada, eu me senti gente, viu? Eu me senti tão honrada. Eu disse: eu não conheço essa mulher. E a mulher disse: eu exijo que ela esteja no meu chá de fralda. Eu disse: menina, mas Deus é bom que só, viu? Então vamos lá, irmã. Você preste atenção que Deus é... Você já prestou atenção? Se você ler esse livro de Esther, do começo ao fim, você vai prestar atenção que o nome Deus não é mencionado nenhuma vez nesse livro. Ele não é o nome dele, mas a presença dele é do começo ao fim. A presença dele com aquele povo, com Esther, é do começo ao fim. E aí a gente fica imaginando, tem coisas que a gente não consegue entender. Mas não precisa você entender, só vá, só faça, só clame, só junta o povo para orar, para clamar. Não tem ninguém, vá você só, clama ao Senhor, chegue diante do trono do Senhor. E diga: Senhor, aqui está a minha petição. Aqui é o desejo do meu coração.
Sabe qual é o problema? Muitas vezes a gente quer dar ouvido àquilo que tem chegado até nós, a gente não quer ouvir o que o Senhor tem falado, o que a palavra do Senhor tem falado ao meu, ao seu respeito. E às vezes a gente quer dar ouvido ao inimigo. O inimigo tem planejado contra a sua vida, tem arquitetado. E muitas vezes é isso que a gente quer dar ouvido. Às vezes a gente fica presa nisso. Ah, mas porque falou? Ah, porque disse. Mas não dê ouvido às vozes contrárias do Senhor na sua vida. Não dê ouvido. Amém, irmãos? Vocês estão tão quietinhos. Não vou dormir, não. É que hoje está meio friozinho. Há momentos que Deus não quer que disfarçamos a dor. Ele não quer. Mas ela se transformará em clamor. Às vezes, você não sabe o que eu tenho passado, o que está me acontecendo. Não disfarça a sua dor. Não disfarça dela. Eu estou passando, mas eu sei a quem clamar. Eu vou transformar essa dor, eu vou transformar essa situação em oração, em clamor. Eu vou fazer isso. Quando o pastor me chamou para trazer essa mensagem, ao estar dizendo ali as irmãs, eu disse: a minha equipe, vocês sabiam que a gente tem uma equipe de intercessão? Vocês não sabem disso não, né? Pois é, a gente tem uma equipezinha, viu? Tem umas irmãzinhas aqui, canelinha de fogo, viu? Umas irmãzinhas do manto, a gente tem, viu? A gente fica nos bastidores aí. E aí eu me reuni com ela e disse assim: a gente não sabe qual é o pior. Se é o pastor pedir 2 dias antes para a gente pregar, ou se é pedir 1 semana. A gente não sabe qual é o pior. Então eu disse: irmã, ore por mim, porque o negócio está feio, viu? Eu acho que a minha pressão está lá pelos 30 já, eu acho. Porque o negócio está... Coração acelerado. Eu tremei, cheguei aqui tremendo. E eu disse assim: meu Deus do céu. E a mensagem que não era finalizada, que há 4 meses eu estudando essa coisa e não conseguia. Eu digo: não, Jesus amado, eu não sei se eu digo o pastor que eu não vou. Não sei o que eu faço, mas glória a Deus, eis-me aqui. Espero que o Senhor esteja falando ao seu coração e que fale, que você saia com essa palavra, sabe, gravada no seu coração, que a gente tem que clamar e tem que ir no tempo certo à casa do rei, chegar e denunciar, sabe, os inimigos que se levantam contra a nossa vida. Que a gente tem que ter essa visão, né? O propósito não é sobre conforto, mas sobre chamado. Esther, quando é chamada rainha, quando ela vai para ser concubina, ela acha que ela nunca vai sair dali, porque é a sorte, né? Se você saiu para ser concubina, você nunca vai deixar de ser concubina. Mas ela saiu e ela já foi direto a ser rainha. E aí ela chega lá e aí ela está no conforto. E ela diz: eu fico imaginando assim: quem é de nós que não faria, que não pensaria isso? Uma pessoa pobre, sem pai, sem mãe, sem irmão, sem ninguém, está numa situação, sabe, você, é tipo assim, você dorme na pobreza e acorda no luxo, né? E só Deus faz isso. Então o improvável, quantas vezes a gente já ouviu que você é improvável? Quantas vezes? Mas você não é o que as pessoas dizem. Você não é o que as pessoas falam ao seu respeito. Você não é. Você é instrumento de Deus nas mãos dele, para alcançar outras vidas, sabe, para decreto ser anulado, ser criado outro decreto através de você, para que uma nação inteira seja salva. Deus levou Esther àquele lugar, aquela nação inteira foi salva. E você diz: mas foi Esther. Mas começa a pensar: Deus me levantou para a minha casa inteira ser salva. Comece pela sua casa, porque Deus não levantou você para todos os cultos. Você está aqui só ouvindo a palavra.
Deus levantou você com um propósito, para que haja salvação, para que haja restauração na vida das pessoas que estão ao seu redor. Eu era uma pessoa improvável para a sociedade ser salva, eu era. Tem coisas que eu fazia, tem coisas que alguém fez que eu não fiz, mas eu fiz coisas que tem pessoas aqui que não fez. Mas Deus não está interessado no que você fez. Deus está interessado no que Ele vai fazer na sua vida e através da sua vida. É esse o interesse do Senhor. E às vezes a gente se pega, sabe, se pega no passado. Meu Deus do céu, a gente nunca sai do passado. Se eu for contar a minha história, há um carroceiro, o burrinho chora, o burro chora. Não é o carroceiro não, é o burro que chora. Mas eu não deixei essa triste realidade minha que era do passado me acompanhar. Eu não deixei. E você não pode, minha irmã, meu irmão, você não pode. Vira a chave na sua vida hoje. Ai, você não conhece a minha vida, porque eu fui pobre, porque eu fui abandonada pelos meus pais, eu fui abandonada pelo meu esposo. Ai, eu fui abusada. Deixe o passado no passado. Deus quer usar você. Você já imaginou se Esté tivesse parado no passado? Ou você quer dizer que Esté sofreu menos do que eu, que você? Não sofreu. Mas ela se posicionou. Minha irmã, meu irmão, você sabe que você tem um chamado, você sabe que você tem um grande potencial em Deus, mas você não larga seu passado. Às vezes a gente fica, dá um passo para frente, dá dois para trás. E quando Deus diz, vá, ai, eu não sou capaz. Ai, eu não posso. Ai, porque isso me dói. Porque isso traz ferida, tem uma ferida muito grande dentro de mim. Ei, é através da sua ferida que Deus vai curar outras. É quando você expor as suas feridas que o Senhor vai curar. Como é que você vai ser curada de uma coisa que está oculta e você que você não quer expor? Como é que o Senhor vai curar? Como é que o Senhor vai usar para você? Para que outras vidas sejam curadas, para que outras vidas não caiam no engano que você caiu. Como é que Deus vai usar se você está de boca fechada? A minha dor, Deus vai usar para a dor de outra pessoa que talvez esteja na mesma situação que eu. Mas Ele não vai usar a sua dor comigo. Ele não vai, porque eu não passei o que você passou. Eu não sofri o que você sofreu. Se chegar uma família para mim, eu vou saber falar do que eu passei. De casamento destruído, de família destruída, de filho perdido, que o Senhor resgatou. Eu vou saber porque eu passei. Eu passei por isso. Mas se você chegar assim, eu tive um relacionamento muito abusivo, meu casamento foi abusivo. Eu não sei, eu não tenho esse lugar de fala, eu não posso falar isso para você. Eu não vou poder lhe aconselhar, eu vou lhe aconselhar na palavra. Mas a minha dor, eu não vou ter essa dor para passar para você, para falar dela sobre você, eu não vou. Mas talvez essa é a sua dor. Essa é a sua ferida que o Senhor quer curar, outras feridas através de você. Mulheres que muitas vezes estão entrando aí no engano. E você precisa chegar para ela e dizer assim, não vá. Não vá, esse caminho eu já trilhei, deu errado. Não vá. Não confie. Não confie. Porque eu já confiei e esse caminho foi errado. Não faça isso. Esté, ela não usou a dor dela. Ela não se vitimizou-se. Ela não fez isso. Ela se levantou e disse, ei, agora é comigo. Antes de buscar o trono terreno, ela buscou o trono do céu. Às vezes você vai buscar coisas em pessoas que não podem lhe ajudar. Esté está num palácio, é rainha. Você acha que se Esté quisesse chegar lá e fazer a mesma coisa que ela fez depois que ela orou, você acha que ela não poderia fazer? Mas ela entendeu como que ela ia diante do inimigo. Primeiro eu vou buscar lá de cima, para mim poder enfrentar esse inimigo.
E muitas vezes, eu vou. Se levantou, você vai ver. Levantou, toma. Eu vou. E às vezes as coisas não funcionam assim. A gente não tem vitória para contar. A gente não tem história para ser contada. A história de Esté está marcada na Bíblia. Esté não foi mãe. A Bíblia não relata que ela teve filhos, que ela não gerou filhos. Mas você sabe o que é uma mulher se posicionar em oração, se levantar e uma nação inteira ser salva porque ela se levantou. Filhos espirituais ela gerou. E muito uma nação. 27 províncias. Esté se levantou diante do Senhor, clamou ao Senhor e essa nação foi salva. Mas ela não usou a dor dela para dizer assim: Senhor, eu não sou capaz, eu não posso fazer isso, não é o meu lugar de fala. Ela não fez isso. Ela se levantou e ela foi ao trono do Senhor e ela foi buscar na fonte que ela tinha certeza que era de lá que havia o socorro dela. E foi de onde veio o socorro dela e o socorro para aquela nação inteira. O convite era simples. O convite que ela fez a Amã, mas o rei era simples, mas era carregado de propósito. Era cheio de propósito. Ela sabia que quando chegasse naquele lugar, pelo que ela tinha clamado, pelo que aquela nação inteira tinha feito, ela sabia que o resultado não seria diferente. Ela sabia que a graça do Senhor ia descer sobre aquele rei, e aquele rei ia mudar isso. Não importa quantos talentos de prata foi oferecido por sua vida, porque você já foi comprado pelo alto preço. Aquele povo foi oferecido aquele talento. Quando você sair para matar, para destruir, você vai receber os talentos de prata. Ei, você não está à venda. O rei já lhe resgatou. Você foi comprado com alto preço. Você foi comprado com o sangue de Cristo. Não adianta oferecer coisas contra você. Não vai resolver mais, não vai adiantar, porque você já foi comprada pelo alto preço. Qual foi a sua sentença? O que falaram sobre você? Qual foi o decreto que foi lançado sobre a sua vida? Sobre a sua empresa? Sobre o seu trabalho? Sobre os seus filhos? Qual foi a sentença? Eu já tive uma sentença lançada sobre a vida do meu filho. Eu já tive uma sentença. Uma sentença de morte. Mas assim como Esté clamou, eu fui diante do Senhor e eu clamei ao Senhor que toda a sentença de morte sobre a vida dele fosse anulada. Fosse anulada. E foi anulada. Hoje meu filho está aqui na casa do Senhor. E a minha oração é que ele possa todos os dias ter um encontro com o Senhor. Porque eu sei que quando a gente se encontra com o Senhor, a nossa vida muda, a nossa vida é restaurada, é transformada. Não importa qual foi a sentença, qual foi os decretos que lançaram sobre a sua vida, muitas vezes de morte. Tá doente, não vai sair daí, quebrou, não está com recurso, sem recurso financeiro, não vai sair daí. Vai, anule, começa a anular essa sentença, começa a declarar que esse decreto não é para morte, não vai atingir a sua vida. Você vai prosperar, porque o Senhor vai chegar e vai mudar a sua história, assim como Ele mudou o povo dos judeus. Vai mudar a minha e a sua história. E a gente vai celebrar junto o nome do Senhor. Vai continuar glorificando o nome do Senhor. Porque a gente entende que é só Ele que pode fazer. Foi fulano que fez, foi através de fulano. Não, o Senhor abriu a porta. Essa porta usou essa pessoa para me abençoar, para fazer. Mas não foi Ele, foi o Senhor. Um dia eu cheguei para uma pessoa e eu disse assim: eu tenho um projeto aí. Aí a pessoa olhou para mim e disse: nunca você vai conseguir isso.
Eu disse, vou. Eles, vai não. Aí eles, por causa disso, e foi dando os questionamentos. Eu disse, está anulado em nome do Senhor Jesus. Você não meça a minha intimidade com Deus pela sua. Você não sabe. Você não sabe disso. Então, para os olhos dele seria improvável isso. Mas eu vou dizer uma coisa a você, para os olhos do Senhor, para quem clama ao Senhor, para quem chega diante do Senhor, é possível. Foi possível para mim, é possível para você. Não posso contar agora, mas eu vou contar depois. Vocês vão ver como é possível. Palavra de decreto foi lançada, mas eu não aceitei. Deus se colocou nesse lugar não para viver só no luxo, mas sob um chamado. Você será a ponte que vai ligar o trono do céu, o trono da terra, ao trono do céu. É você, é eu que vai fazer essa ligação. E se você não entender isso, as coisas não vão funcionar. Você já imaginaram se Esther não tivesse tido essa visão? Aquele povo todo tinha sido aniquilado. E se você não tiver essa visão, irmã, meu irmão, você não vai sair de onde você está. Porque é isso que o inimigo quer que você fique presa nesse lugar. Só ouvindo. E se ele lança uma palavra, não se aquieta não, que amanhã ele vai lançar outra, e ele vai lançar outra, até você entender, essas coisas não vão me derrubar, essas coisas não estão vindo do céu. Eu não posso estar ligada nas coisas terrenas, eu tenho que ser ligada nas coisas do céu, para que o Senhor seja glorificado na minha vida, seja glorificado na minha casa. Você não pode, irmã. Se Deus colocou você num lugar, saia daqui hoje decidindo, eu vou me levantar, eu vou me posicionar. Até hoje, Senhor, eu não fiz, mas a partir de hoje eu vou fazer. Eis-me aqui. Clame, pergunta o Senhor, me mostra o que eu tenho que fazer, quais são as armas secretas que eu tenho que lutar. Esther ganhou uma batalha sem ter um exército e sem ter uma arma. Ela ganhou a batalha, ela foi vitoriosa. Irmã, não é diferente com você. Só basta você se posicionar. Tá difícil, tá, mas pegue as armas certas, que foi essa que Esther fez. Você não vê falando de Esther, que Esther juntou um exército e foi lutar. Não, ela sem um exército, sem uma arma, ela venceu isso só na oração, clamando a Deus. Ah, se você soubesse o poder do clamor. Ah, se você soubesse o poder que tem de um clamor, de uma mãe, de uma esposa, de uma pessoa diante do Senhor. Se você imaginasse o tamanho do poder que tem. Eu costumo dizer que o clamor, a oração, é que mexe o coração de Deus. Mexe com o coração de Deus. Ele sei. Ei, eu vou atender, irmã Ana está clamando, eu preciso socorrer, irmã Ana, eu preciso atender esse clamor, a minha filha me clama, sabe, canto que Deus manda você ir, que ninguém vai, porque você tem que, é você que o Senhor quer ali. A vida fica perguntando por que o Senhor me mandou aqui. Ele mandou porque tem um propósito com alguém naquele lugar, através da sua vida, que você possa ser encontrada com o Senhor. Quando o Senhor me trouxe para esse lugar, eu disse, meu Deus, por que eu vim para este lugar? E o Senhor diz, você só vai sair daí quando você veio, mas só vai sair daí quando o propósito se cumprir na sua vida.
E um dia tinha um cara doente. E aí ele estava muito mal. E eu fui lá e eu disse: irmão, eu não posso. Eu ia para o hospital com ele. Eu dormia no hospital com ele. E o outro chegava para mim e dizia assim: mãe, você é muito invasiva. Esse cara não é nem da sua família. Eu disse: deixa eu cuidar desse cara. Deixa eu cuidar dele. Eu quero cuidar. A família me deu esse respaldo. A família está cansada, deixa eu ir. E eu cheguei lá e eu disse: irmão, não posso sair daqui sem antes fazer essa pergunta a você. Eu preciso saber se você aceita Jesus como seu Salvador. E aquele cara disse que aceitava. E a gente orou. E aquele cara em seguida, com bem pouquinhos dias, ele morreu. E eu sei que aquele cara foi salvo porque o Senhor recolheu ele. E eu fiquei entendendo: é para isso que o Senhor me trouxe a esse lugar. É para isso. O Senhor se colocou nesse bairro, nessa casa, é com um propósito. E mandei para o Senhor, trouxe do Rio de Janeiro, foi com um propósito. Deus tem propósito com você nessa casa, neste lugar. Deus vai continuar te honrando. Vai continuar te honrando. Muitas mulheres serão abençoadas através da sua vida. Quando olhar para você e dizer assim: é improvável, mas Deus vai usar o improvável para mudar a história, para mudar situações. Deus vai usar o improvável. Deus não trabalha com pessoas perfeitinhas, eloquentes, que só falam palavras bonitas, palavras enfeitadas. Deus trabalha com pessoas simples, dessa forma, que abrir a boca, é a boca carregada das coisas de Deus. Essa pessoa, diga assim: essa pessoa sou eu. Declare: essa pessoa sou eu, que o Senhor vai usar. Tem decreto, tem sentenças aí que precisa ser anulada através de mim, através de você. Amém. Eu gostaria que os irmãos colocassem de pé, aqueles que puderem. Se posicione. Se posicione. Porque Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida. Pai, eu quero te louvar, Senhor. Eu quero te engrandecer, meu Deus, por cada vida, Pai. Por cada uma dessas mulheres, meu Deus, que está neste lugar. Essas mulheres que estão ouvindo. Oh Deus, eu te peço, seja com cada uma delas, Pai. Pai, que essas mulheres, Senhor Deus, possam usar a dor que ela passou. Que o Senhor possa usar essas mulheres, meu Deus, para que elas sejam curadas, para que elas sejam salvas. Pai, que outras vidas possam conhecer a Ti, Senhor. Assim como o Senhor usou Esther, Senhor. Usa, meu Deus, essas mulheres, Pai, com ousadia, Pai. Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Dá estratégia, Senhor Deus, a essas mulheres. Ah, Deus, dá estratégia, meu Deus, para elas clamarem, para elas jejuarem, meu Deus, para que vida possa ser alcançada pelo Senhor, para que nação, meu Deus, seja salva, Pai. Ah, Deus, para que sentenças sejam anuladas, decreto, meu Deus, sejam anulados, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, levanta, Senhor Deus, essas mulheres por dentro, Pai. Pai, que elas possam sair daqui entendendo, Pai, compreendendo, Pai, para que assim o Senhor as chamaram, Senhor. Ah, Deus, mulheres que têm um chamado extraordinário nesse lugar. Pai, mulheres que vivem, meu Deus, apagada neste lugar. Senhor, chega, Pai. Assopra, Senhor Deus, a chama do Teu Espírito, Pai. Para que essas mulheres se levantem, meu Deus. Para que aquelas mulheres se levantem e clamem, meu Deus, e façam o Teu chamado, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que a desculpa, Senhor Deus, elas não venham usar mais, Senhor. Mas que ela possa, meu Deus, se posicionar em Ti, Senhor. Ah, Deus, que elas possam chegar diante de Ti e dizer: eis-me aqui, Senhor, pode me usar, Pai. Ao abrir da boca dela, meu Deus, para que vidas sejam transformadas, Pai. Pai, eu te oro, meu Deus. Eu te agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, seja com essas mulheres, Pai. Oh, aleluias. Ó Senhor, te louvarei.